A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vos aparecerei com ele em glória. A nossa vida é Cristo. Quer vivemos ou morremos, estamos em Cristo. Ou seja, não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo. Não devemos nos atentar para com as coisas relativas a este mundo. Faça uma autoanálise. O que move hoje o ser humano? O que o ser humano é capaz para a realizações dos seus sonhos? Ouvimos relatos, temos casos. Se você der um Google aí, você vai ver, você vai ouvir de pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor Jesus Cristo, mas que em troca da fama, do favor, do glamour, da riqueza, da glória, acabou se vendendo para o diabo em troca de coisas tão insignificantes como a riqueza. Então precisamos fazer uma autoanálise. O que nos motiva hoje dizermos que somos cristãos? O que nos motiva hoje estar na presença do Senhor Jesus Cristo? O que nos motiva hoje abrir mão da vida da qual a gente leva para poder obedecer às sagradas escrituras do Senhor? Precisamos fazer uma autoanálise daquilo que somos, daquilo que éramos e daquilo que poderemos nos tornar diante do Senhor. Como era a sua vida antes de você ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Qual era o seu posicionamento? Qual era a sua atitude? Qual era o seu modo operante antes de você levantar a sua mão e com a sua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Agora, analisa, após isto, como está a sua vida hoje, que você é um cristão, que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Qual que é a sua postura? Qual que é o seu caráter? O que você tem a dizer? O que você tem a falar? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude perante o próprio Senhor Jesus Cristo? O que você realmente tem feito que diferencia a sua vida hoje daquela vida que você levava no passado? O que hoje faz de você as pessoas te reconhecer como uma nova criatura, como alguém realmente crente em Cristo Jesus, que outrora no passado você não era, que outrora no passado você não tinha? O que diferencia? O que lhe torna hoje diferente do que você era antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo? Feito essa análise na sua vida, feito essa meditação, passando-se os livros da vida, como você está hoje? Como é você após aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? O que você tem feito? Como tem sido a sua vida? O que você de fato é hoje?
o que você se tornou após aceitar o Senhor Jesus Cristo? Será que você realmente mudou de vida? Ou seja, abriu mão da vida que você levava para viver a vida de Cristo? Ou será que você hoje é a mesma pessoa que era antes? Desejosas quanto às coisas do mundo, amante das coisas terrenas, cobiçoso no querer, ambicioso, ganancioso, invejoso, materialista, egoísta. Será que você ainda é essa pessoa? Ou será que o poder do sangue de Cristo Jesus mudou a sua vida? Será que o Espírito Santo teve o poder de transformar a vossa mente, fazendo com que você não mais olhe da maneira que você outrora guiava a sua vida antes de aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Ou você simplesmente continua a mesma postura, do mesmo jeito, o mesmo caráter, a mesma personalidade? Como está a sua vida? Como você se encontra hoje? Será que a palavra do Evangelho de Cristo Jesus teve o poder de mudar a sua vida? Será que se o Senhor voltar hoje para buscar a sua igreja ou recolher a sua vida, você está pronto para habitar com o Senhor Jesus Cristo por toda a sua eternidade? Ou você corre o risco de perecer porque você ainda, de fato, não se converteu, não largou a vida do passado, não abandonou o pecado, não abandonou os desejos materialistas, os desejos carnais, egocentristas que você outrora tinha? Analise a sua vida, porque uma vez que estamos em Cristo, uma vez em que entregamos a nossa vida para Cristo, somos transformados pelo poder do sangue de Cristo. Somos convencidos pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo do erro, do pecado, revelando-nos a nós as suas sagradas Escrituras, de modo que possamos viver, de modo que possamos habitar neste mundo sem pertencer a este mundo, sem nos corromper por este mundo, sem deixar nos levar por este mundo, sem deixar nos vender a este mundo, para que quando chegar a hora, quando chegar o momento, quando chegar aquele grande dia, o dia do Senhor, nós possamos nos encontrar incorruptíveis, sem nenhuma corrupção, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha que possa fazer com que a presença nossa perante o Senhor Jesus Cristo se torne uma blasfêmia à grandeza, o poder, a magnitude do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus Jesus Cristo. Porque a verdade é esta. Porque se somos cristãos, se somos crentes em Cristo Jesus, se somos devotos de Cristo Jesus, mas vivemos ainda apegados às coisas deste mundo, vivemos ainda
agarrado ao pecado que outrora nos movia e que hoje ainda mesmo, confessando o Senhor Jesus Cristo como Deus da nossa vida, Ele permanece na nossa vida. É um claro indício de que ainda nos falta, ainda não estamos preparados para morar, para habitarmos com o Senhor Jesus Cristo. Não estamos ainda preparados para estar na presença do Senhor. Então é preciso, é necessário que a gente volta ao início, volta no primeiro amor, volta naquela ideia de que a nossa vida agora ela pertence ao Senhor e eu não posso fazer nada que desagrade ao meu Senhor, que desagrade o meu Salvador. Inclusive, até mesmo os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos tem que ser aquele de fazer a obra do Senhor. Não de maneira religiosa, de frequentar um templo cristão e ali me tornar um diácono, me tornar um recepcionista ou algo desse tipo, um pastor, um padre. Não. Fazer a obra do Senhor é pregar o seu evangelho. Todos nós somos capacitados pelo Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo para que possamos pregar, para que possamos anunciar a verdade, o evangelho da salvação, o evangelho que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem a uma mudança de vida, para que quando chegar aquele dia tenhamos o que mostrar com as nossas mãos, o que fizemos para o Senhor. Porque você se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e simplesmente se tornar membro de uma instituição religiosa não te faz você alguém que está caminhando, não faz de você uma pessoa que está seguindo os caminhos, os princípios, os desejos do Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, lhe faz uma pessoa não apta, não capacitada para estar exercendo o ministério na qual o Senhor colocou, depositou em nossas mãos para que possamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser exaltado, possa ser glorificado através da nossa vida, através da nossa fé. Se o nome do Senhor Jesus Cristo não está sendo glorificado, se o nome do Senhor Jesus Cristo não está sendo louvado através da sua vida, se pessoas não têm se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus através da sua vida, você precisa voltar-se para o princípio, para o primeiro amor. Precisa voltar a estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, entender onde você errou, onde você tem falhado, para que você possa ter condições, habilidades suficientes para levar a humanidade ao arrependimento. E não pense você que isso é algo exclusivo, é algo único, que deve ser feito por líderes religiosos dessas sinagogas. A responsabilidade de pregar o Evangelho, talvez você não saiba, mas você vai saber agora. É de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que crê, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo tem a obrigatoriedade de pregar a sua palavra, de anunciar o Evangelho da salvação, trazendo a humanidade ao arrependimento. E não pense você, proprietário de igreja, você líder religioso, contratado por alguém para estar à frente de um templo religioso, que você ganhou alma para Jesus, porque o seu caso é muito idêntico ao
o governante que diz que vai gerar emprego, quando na verdade quem gera emprego são empresas que contratam pessoas. Você que é líder religioso, que você tem a sua igreja, tem o seu tempo ali, onde você traz pessoas para fazer parte do seu tempo religioso, você não ganha alma. Porque quem gera vida, quem gera ovelha é ovelha. Você não ganha alma. Para você ganhar alma, você precisa sair desse seu terreninho. Você precisa abandonar esse seu quadradinho e ir ao campo pegar. Não esperar que as pessoas que se filiaram a você, que frequentam o seu tempo religioso, ele possa levar pessoas ali. Porque se a pessoa for ir e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a glória não é sua, a glória é daquela pessoa que convidou, é daquela pessoa que levou a ela. Então não seja como os políticos que não criam emprego e se gabam de ter havido vagas de emprego. Vai à luta, vai ao campo, porque a seara é grande e precisa de pessoas capacitadas para pregar a palavra, para anunciar o evangelho da salvação. Trabalhe em prol do evangelho do Senhor Jesus Cristo e pare de viver através da fé dos outros. Para de adquirir riqueza através da fé dos outros. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, está escrito: porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Nós somos entregues todos os dias à morte por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Todos os dias devemos nos preparar, todos os dias devemos estar aptos, todos os dias devemos estar dispostos a sofrer, dispostos a ficar cansados, dispostos a ter noites mal dormidas, dias sonolentos e cansativos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Quantas pessoas que se dizem cristãs, que perdem horas e horas de frente à Netflix, de frente a redes sociais, visualizando coisas que não agrega em nada a sua vida, que não gera vida, pelo contrário, faz com que a sua carne acaba pecando por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela está visualizando. E quando fala com ela, para ela poder postar nas suas mídias sociais, versículo bíblico, para ela poder postar sempre uma palavra de fé, uma palavra de incentivo que traz as pessoas ao arrependimento, ela tem dificuldade. Ela teme em perder os seus seguidores, ela teme em perder as pessoas que estão ali, que curte, ela teme não ter curtidas o suficiente, ela teme não ter like o bastante e que ela vai despencar nas suas redes sociais. Nós aqui temos como hábito gravar vídeo de manhã, no horário de almoço, a gente abre mão de almoçar para poder estar ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo, e à noite é da mesma forma. E quantos têm tempo, têm oportunidade, têm condições de fazer isso e não fazem? Não fazem por quê? Porque elas têm vergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Elas não querem sofrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela não quer ter olheiras, ela não quer ter o semblante cansado, ela não quer ficar sonolenta, ela não quer ficar fatigada por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Levantamos todos os dias por volta de 3:30 da manhã e começamos a nos preparar antes de trabalhar para que esse vídeo, para que esse podcast pode chegar até você. E você da mesma forma pode estar fazendo. Pega a sua Bíblia, separa um versículo, posta nas suas mídias sociais, manda para um amigo via WhatsApp, via outras redes de mensagens, mas não perca a sua vida com coisas que não vão te alimentar espiritualmente. Não perca a sua vida com coisas que vão fazer com que você caia em tentação, que você seja levado ao pecado por causa daquilo que você está vendo, por causa daquilo que você está escutando. Não tenha medo de sofrer, não tenha medo de ficar cansado, de sofrer zombaria, de ser humilhado. Não teme de sofrer acusação por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, ao contrário, sinta-se prazer pelas pessoas que se deixam de te seguir, porque você está falando do Evangelho, você está falando do Senhor Jesus Cristo. Alega-se pelos cancelamentos que as pessoas possam vir a querer fazer por causa da palavra de Cristo Jesus que você está postando nas suas mídias sociais. Não teme. Se no passado os apóstolos, os discípulos, eles eram levados à morte, até mesmo morte de cruz, eles eram decapitados, eles eram açoitados. Hoje a lacração da mídia, a lacração nas redes sociais, os cancelamentos que as pessoas fazem por causa de pessoas que são cristãos, é o mesmo que no passado a igreja do Senhor sofreu, e todo mundo feliz, sem temer o que estava acontecendo, mas tão somente agradecendo ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de sofrer por causa do seu Evangelho, de sofrer por causa da sua palavra. Não teme o cansaço físico, mas antes buscai o vigor físico através da fé, porque eu tenho certeza que se fosse para fazer as coisas da carne, você se sentiria bem. Levantamos 3:30, saímos de casa para trabalhar às 5. Passamos constantemente durante não sei se dizer se é uma pousada, se é uma casa, uma espécie de um sítio, e todo dia tem um batidão. Pessoas que 5 horas da manhã já estão sob o efeito de álcool, jovens se prostituindo, se drogando no meio da rua. E tenho certeza que se nós também tivéssemos no mundo, não seríamos diferente, não teríamos vergonha do que estávamos praticando. Porém, muitos hoje, eles têm vergonha de pegar a sua Bíblia e dizer que é cristão. Eles sentem cansaço de tirar 5 a 10 minutos do seu tempo e dobrar os seus joelhos e orar em prol das pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que faz parte da sua família, dos seus laços familiares, de amizade. Eu tenho certeza que esses jovens, se eles fossem convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse horário eles estariam apagados, precisando da ajuda da mãe para bater na porta dos seus quartos, para que eles pudessem se levantar, para que eles pudessem até mesmo ir trabalhar. Então que isso não seja
o que ocorra conosco, que isso não seja o que venha acontecer conosco, mas que possamos basear a nossa vida, que possamos basear o nosso entendimento na presença do Senhor, e mesmo cansado, mesmo sonolento, mesmo com desgaste físico, mesmo o corpo não suportando de cansaço, que possamos sim pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem temer a morte nas redes sociais, sem temer a morte nos grupos de amizade, no meio familiar, no local de trabalho. Mas antes, que possamos nos alegrar sabendo que tudo que passamos é por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E como eu estava falando, jovens que se drogam, se prostituem, fazem sexo em pé na rua. Se fosse para eles sair para pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que a maioria não teria a mesma disposição. Você sabe por quê? Você que é jovem, que está ouvindo, que está assistindo a esse vídeo, seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você sentiu vergonha? Quantas vezes você não teve a coragem, você não teve a audácia, mesmo o Espírito Santo falando com você, para que você pudesse pregar, para que você pudesse falar do amor de Jesus, você tremeu na base e não falou, quer seja dentro do ônibus, no ponto de ônibus, no meio dos seus amigos, naquela baladinha descolada de cristã que você foi. A maioria não teria a ousadia de pregar, não teria a ousadia de falar do amor de Cristo. Então que a nossa mente ela possa estar aberta para saber que, embora cansado fisicamente, embora desgastado fisicamente, mantendo-nos de pé somente pela fé, pelo propósito no qual nós temos com o Senhor Jesus Cristo, em pregar a sua palavra, a gente continua aqui, firmes, fortes, anunciando a verdade, não esperando que pessoas venham se admirar, venham sentir, venha ter uma mensagem positiva, venha ter uma mensagem que levanta o astral dela, mas queremos que ela possa levar essa pessoa onde esse podcast tem chegado, que ela possa se sentir transformada, mudada, alimentada pelo poder que emanja das vestes do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, para que a sua vida possa mudar, para que a sua vida possa ser transformada, para que a sua vida possa ser modificada, não externamente, mas interiormente, que a sua vida venha a ser alimentada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 28, João, 1 João, capítulo 2, versículo 8, está escrito: novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já se passaram, e agora a verdadeira luz brilha. A verdadeira luz brilha sobre a vida daquele que entregou a sua vida a Jesus. Porque essa luz, essa verdadeira luz,
é claramente o próprio Senhor, o próprio Salvador da humanidade, a saber, Jesus Cristo. Essa luz, ela brilha para que pessoas possam sair das trevas, possam sair da escuridão do pecado, para agora viver na plenitude da luz de Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo pode e deve fazer na vida de cada um que tem decidido, que tem optado, que tem caminhado perante o Senhor. Sabemos que o processo ele é lento, o processo é gradual, para que possa permanecer, para que possa ter um fundamento. E dizemos isto como prova viva do que é gradual o manifestar do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que entregam a sua vida a Ele. Você que nos acompanha no canal do YouTube e buscar os primeiros vídeos que postamos, era verdadeiros shorts, antes mesmo de YouTube criar o short, a gente já fazia shorts aqui, vídeos pequenos, vídeos curtos. Posteriormente, através de um aplicativo de voz, colocamos som, voz ao vídeo. E de alguns meses para cá, colocamos as nossas vozes nesses vídeos. E recentemente temos colocado o nosso rosto, porque o processo de mudança, o processo de transformação, ele vem de dentro para fora. Ele vem dia a dia, no processo lento, mas verdadeiro. Porque não queremos aqui ser expert na Bíblia. Não queremos ser aqui doutorado da palavra. Não queremos ser aqui um profissional do Evangelho. Mas queremos ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, que quer usar as redes, as mídias sociais para transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sem importar com as críticas que venhamos a receber por causa da nossa aparência, por causa da nossa voz, por causa da nossa eloquência, porque o nosso objetivo é levar as pessoas a conhecer o Deus na qual mudou a nossa vida, na qual transformou a vida de uma pessoa. E por causa o Senhor transformou, por Ele ter mudado as nossas vidas, mudado a nossa forma de ser, como gratidão, hoje, sem vergonha, expondo o nosso rosto, a nossa voz, para dizer que só há vida, afirmamos que só há vida em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverá. Por outro lado, aquele que tem a vida, mas não tenha Cristo na sua vida, esse já está morto, já está condenado. E é por isso que diariamente, todos os dias, no decorrer do dia, no @Otávio Rosa 1998, a gente posta uma palavra de fé,
uma palavra que possa levar as pessoas a se arrepender, a mudar de vida, a mudar a sua mente. E assim queremos para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você possa procurar pregar a palavra, sem ter medo, sem envergonhar, sem dar desculpa como o profeta Moisés tentou, mas que possa aceitar o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida e possa receber uma palavra de bênção, uma palavra transformadora, que mude a sua vida, que mude o seu entendimento. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e fomos testemunha, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e foi manifestada a nós. A vida eterna é Jesus. Ele se manifestou a nós para que possamos viver com Ele por toda a eternidade, para que possamos fazer o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele nos instrui a fazer, que é pregar, que é anunciar, que é bendizer, que é falar do seu amor às pessoas, para que as pessoas se arrependam dos seus caminhos, se arrependam do pecado no qual ela vive e se voltam-se para o Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida, e não há vida longe do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, terá que entregar ela nas mãos do Senhor Jesus Cristo, abandonando uma vida de pecado, abandonando uma vida de prazeres, para que a graça, para que o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus possa reinar, possa estar sobre a sua vida, de modo que ele venha ser um canal evangelístico do Senhor Jesus Cristo. Assim como a vida manifestou em nós e nós o aceitamos, da mesma forma devemos nós também transmitir essa vida às outras pessoas, para que ela possa ser manifestada a elas e elas possam se converter e aceitar a vida, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se porventura alguém que está ouvindo esse podcast, que está nos assistindo e ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a hora é agora. Levante a sua mão e diz assim: Senhor Jesus, eu o aceito como meu único suficiente Salvador. Receba-me, Senhor, na tua glória e me ensina através do teu Espírito Santo o seu querer, a sua vontade, para que eu possa ter condições de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho a todas as criaturas que me rodeiam, para que eu possa cumprir o seu chamado na minha vida. Então receba-me, Senhor, na tua presença, porque a partir de hoje tu serás o meu Senhor, tu serás o meu Salvador, tu serás o meu único Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu confio a minha alma. Amém. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 28, está escrito: e agora, filhinhos, permanecei neles, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele.
em sua vida. O Senhor manifesta na nossa vida, a fim de que assim o seu nome não venha a ser envergonhado, a fim de que nós não possamos envergonhar Ele perante o corpo celestial. Porque quando Ele abrir o livro da vida e se o nosso nome não se encontrar ali, o primeiro a jogar na cara, no rosto do Senhor Jesus Cristo, sobre a ausência do nosso nome ali, será o nosso acusador. Satanás, ele jogará na cara do Senhor Jesus Cristo, falando com ele. Tá vendo? De que adiantou você dar a sua vida por esse cidadão, por essa pessoa? Veja ao que ele tem feito. Nem no seu livro o nome dele foi encontrado. Para que isso não ocorra, seja fiel, seja dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Abandone as práticas religiosas, abandone os desejos da carne e passa a viver, passa a dedicar-se tão somente à Bíblia, pois ela é a fonte que te alimenta, que te sustenta, que te mantém de pé perante o Senhor através do Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32. Lucas, capítulo 9, versículo 32, está escrito: Mas Pedro e os que com ele estavam, com ele estavam carregados de sono. E quando ele acordaram, viram a sua glória, e aqueles dois homens estavam com ele. Mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo sonolento, que possamos ter a capacidade, que possamos ter a oportunidade de ver a glória do nosso Deus, a glória de Cristo Jesus, para que possamos ser fortalecidos espiritualmente e assim poder dar sequência, dar continuidade àquilo que o Senhor quer, àquilo que o Senhor almeja, àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque o cansaço físico ele baterá sobre a vida de todos aqueles que decidem pregar a palavra, que decidem anunciar o Evangelho. Mas que possamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor Jesus Cristo, de modo que não venhamos a desanimar, mas permanecermos fiéis, firmes, fortes no propósito de Cristo Jesus, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor preparou para nós, para que nós não venhamos a desviar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor projetou para a vida de cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, está escrito: Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O desejo do nosso Senhor, o desejo de Cristo Jesus, é que todo aquele que confessa-o como seu Senhor e Salvador possa habitar, possa morar eternamente com Ele. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, é preciso, é necessário que abandonemos as práticas pecaminosas, abandonemos as práticas religiosas
e dedicamos agora tão somente em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Fazer somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja que façamos. De modo que não viemos a olhar para a direita, não viemos a olhar para a esquerda, mas que a nossa vida ela possa estar alinhada, ela possa estar alicerçada, ela possa estar firmada, fundamentada na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho da salvação, no Evangelho transformador, que muda o caráter, que transforma o ser humano. Que isso possa ocorrer, que isso possa acontecer conosco, de modo que não venhamos a viver conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, mas que possamos viver tão somente conforme a palavra. A palavra é a vida. A vida é Cristo. Cristo é a palavra que muda, que transforma, que salva o homem. E não as práticas religiosas que a humanidade vem fazendo ao longo de toda a sua vida. Desde a fundação do mundo, o homem vem criando para si religião, a fim de tentar assim voltar-se, aproximar do Senhor Jesus Cristo. O problema é que eles não o conhecem como nós o conhecemos. Eles dizem seguir a um Deus, eles dizem crer num Deus na qual eles não conhecem. E quando teve a oportunidade, quando tem a oportunidade de conhecer, eles viram as costas, porque o Deus que eles procuram, o Deus que eles pregam, é um Deus que vai tirar eles da droga de vida que eles têm, da droga de vida que eles vivem, e vai colocar ele no meio da luxúria, do glamour, da riqueza, da alta sociedade. Quando muitas das vezes aqueles que estão em Cristo, aqueles que conhecem a Cristo, estão sacuteados, estão deixados de lado, estão sendo marginalizados, porque ainda que não tenham preconceito religioso, ainda que não tenham a cristofobia, sabemos que só pelo fato de você se dizer cristão, você se dizer seguidor do Senhor Jesus Cristo, não vinculado à igreja católica ou à igreja protestante, a evangélica, você já sofre toda sorte de lacração, de cancelamento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Você é com você mesmo. Você que se diz cristão, que frequenta um templo religioso, será que você de fato tem sido a imagem, tem sido a semelhança de Cristo Jesus? Ou será que você não passa de um religioso como todos os outros, focado tão somente naquilo que você quer, naquilo que deseja, naquilo que alimenta o seu ego? Você que é cristão, você tem que ser a imagem, tem que ser a semelhança de Cristo Jesus. Porque se tu não for a imagem, se tu não for a semelhança de Cristo Jesus, tu não é nada, cara. Tu não passa de uma pessoa que está seguindo ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas não o reconhece como Deus, não o reconhece como soberano. Fica ainda com a sua vida, com essa vidinha. Está na hora de você caminhar com o Senhor Jesus Cristo.
pegar a sua cruz e seguir após o Senhor, seguir em direção à vida eterna, e não viver essa vida de aparência na qual você tem vivido, pois isso não trará você a vida, pois isso não trará você a salvação. O que te trará a salvação será a sua fidelidade, a sua entrega real, exclusiva a Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: porém, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Procura crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e não crescer financeiramente, não crescer materialmente, mas que o seu crescimento seja aqui, seja na palavra, para que você tenha condições de pegar a Bíblia Sagrada às pessoas sem vinculá-la às questões religiosas, mas que a sua vida ela seja baseada, a sua vida ela seja fundamentada naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor lhe orienta. Pense nisso, reflita sobre isso. Não procurais crescer financeiramente, não procurais crescer ministerialmente dentro de um templo religioso, mas crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser a imagem e semelhança do Senhor, a pregar o Evangelho da salvação, do arrependimento, para que vidas possam voltar ao Senhor Jesus Cristo, possa se entregar ao Senhor Jesus Cristo, de modo sincero, de modo verdadeiro, sem ser de forma religiosa. Ao invés de perder o seu tempo com templos religiosos erguidos em favor de Cristo Jesus, dedique a sua vida a pregar a palavra, a anunciar a verdade, anunciar a Cristo, sem vinculá-lo com riqueza, com prosperidade, com cura, porque nós sabemos que se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, a enfermidade na qual nós temos, seremos curados. Se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, se for para que o seu nome possa ser louvado, para que o seu nome possa ser glorificado e vidas possam ser libertas, vidas possam voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz sim de melhorar nossas vidas financeiras, mas tão somente se for para mudar espiritualmente a forma de pensar de uma pessoa. Porque se for para causar inveja, porque se for para causar o nosso egocentrismo, o Senhor não fará. Porque o Senhor não quer que as pessoas se voltem para Ele em busca daquilo que não é o que Ele prometeu. Porque a promessa do Senhor é a vida eterna para aquele que o aceitar e permanecer fiel a Ele, somente a Ele. A nossa fidelidade ela tem que ser dada a Cristo, e não ao templo religioso, e não ao líder religioso na qual hoje está sobre nós. Tenha como pastor unicamente, exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pela ovelha. Não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é nenhum líder religioso. O que dá a vida por você, o que deu a vida por você, foi somente o Senhor Jesus Cristo, para que através da vida dele, você pudesse ter vida com Ele.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.